Olá, meu irmão, minha irmã. Nessas últimas semanas nós temos refletido sobre o tema: o que fazer em meio ao sofrimento. Veja que quando nós observamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, vamos ver vários servos de Deus que, como nós, passaram por sofrimentos e ante o sofrimento da vida, Deus evidenciou seu propósito sobre a vida deles. E de forma semelhante, Deus fala conosco em toda e qualquer situação. Observando a vida de José, filho de Jacó, quando Jacó era morto lá no Egito, os seus irmãos foram ter com José. E ante os questionamentos dos seus irmãos, José responde a eles: vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José entendeu que tudo o que ele viveu anteriormente foi necessário para que os propósitos de Deus fossem manifestos. A aliança de Deus sobre a vida dos seus servos é maior do que qualquer coisa. Observando a vida de Jó e sobre esse tema, o que fazer em meio ao sofrimento, Jó no capítulo 36, versículo 15, nos diz: mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Observando esse texto na Nova Versão Internacional, nós podemos ver de forma tão clara que essa parte do discurso de Eliú ao seu amigo Jó evidencia o cuidado soberano de Deus sobre a sua vida. E é justamente isso: o que fazer em meio ao sofrimento? Para essa pergunta, nós temos uma resposta: identificar o cuidado divino sobre a vida dos seus servos. Veja que o sofrimento da vida não é evidência da ausência do Deus que sustenta toda a criação. Jó, ele era um homem muito rico, ele tinha muitos filhos, ele tinha seus bens e ele aprove a Deus perder tudo isso, inclusive os seus filhos. Ele teve momentos de questionamento, ele teve momentos em que sua esposa o conclamou ante a dor da vida, simplesmente amaldiçoar o Deus a quem ele servia e morresse. Veja que o sofrimento perturba aqueles que passam e perturba também aqueles que estão ao nosso redor vendo o nosso sofrimento. Mas em todas as coisas Deus evidencia o seu propósito. Não é fácil identificarmos e percebermos gozo na pedagogia do sofrimento. Não há alegria em nosso semblante, mas nós podemos contar com a presença real e transformadora de Deus, pois independe as circunstâncias. Deus, ele está conosco. Ele é o Emanuel, conforme ele mesmo evidencia em sua palavra nos evangelhos. Ele é o Deus conosco. Veja que quando nós observamos esse sentimento, essa dor, ela tende a nos sufocar, ela tende a nos tornar insensíveis. E era justamente, basicamente, esse sentimento de insensibilidade, de não perceber a ação de Deus, que levou Jó a vários questionamentos. E Eliú, em meio ao seu discurso, tentando consolar o seu amigo Jó, fala o texto que acabei de recitar. Aos que sofrem, ele os livra em meio à aflição, em meio ao sofrimento. E em sua aflição, ele lhes fala. Ou seja, identificar o cuidado de Deus em toda e qualquer situação. Veja que Jó, ele não só percebe diante da calamidade de sua vida e questiona a sua existência, mas no momento certo e ante a postura correta diante do Deus dos céus, ele percebe o cuidado divino.
E nós podemos ver isso já no capítulo 42, versículo 1, onde ele reconhece o poderio de Deus e a sua infalibilidade. E no capítulo 42, no versículo 3, o texto sacro nos diz, onde Jó relata: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Quando buscamos descansar em Deus e identificar o cuidado de Deus ante o sofrimento da vida, nossa postura diante das circunstâncias muda. O nosso relacionamento com Deus muda. E o nosso relacionamento com o próximo evidencia o nosso relacionamento com Deus. Nos aproximamos não em face à dor, mas em face à viva esperança do Deus que não muda, não falha e que sempre está presente conosco. Eu quero neste momento, para encerrarmos essa série de reflexões sobre o sofrimento, orar por mim, mas também orar por você que está me ouvindo, me vendo. Abaixe sua fronte, vamos orar. Pai amado, Deus eterno, nós reconhecemos diante da Tua palavra que o Senhor está conosco. E nela nós podemos ter esperança, pois o Senhor voltará e nos resgatará e nos glorificará, ó Deus, e nunca mais sentiremos dor, sofrimento, angústia ou o choro cairá dos nossos olhos. Meu Deus, nos faz perceber, como o próprio Jó percebeu, ante as circunstâncias da vida, que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por falar conosco por meio da Tua palavra. E nos dá, ó Deus, a postura correta diante do que estamos vivenciando. Nos faz identificar os Teus planos eternos, meu Deus. Nos faz descansar em Ti, para que possamos aprender em toda e qualquer situação. Que Deus lhe abençoe e que o Santo Espírito de Deus me console, lhe console e nos dê dias maravilhosos, mesmo ante a dor e o sofrimento que a vida pode nos proporcionar. Pois o nosso Deus, o Emmanuel, Ele está conosco. Deus o bendiga.